Olá, no Vida e Companhia de hoje vamos conhecer a rotina de um palestrante social. Daniel Cavaretti é palestrante, empreendedor, advogado, gestor e fundador de diversos empreendimentos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês, falando acho que de um assunto, profissões super do momento. Parece que profissões sempre existiu, mas acho que está no momento questionador, Porque com as novas tecnologias, o Brasil passando aí por um momento de pensar como melhorar a nossa economia, tudo passa pelos ofícios e pelas profissões. Então, debater com vocês esses temas, o que vem acontecendo no país, pode ser legal para a galera aí de casa começar a refletir possibilidades de geração de receita, Verdade. Quando a gente fala que você é um palestrante, isso não surgiu do nada e nem foi uma coisa, qualquer assunto eu vou lá e falo. Foi uma construção. Conta pra gente como foi chegar nesse lugar. Então, muitas vezes as pessoas olham quando eu sou chamado para falar em algum evento ou dar uma palestra e me perguntam, não, eu quero também fazer isso, Como que eu faço? O que você fez para chegar nesse ponto? E parece que foi algo natural. Depois, eu olhando para trás, até vou conversar sobre esses pontos, alguns elementos que me fizeram chegar até aqui, mas eu não fiz nada de caso pensado. Eu acho que simplesmente eu comecei a ter algumas temáticas que eu gosto muito, então eu comecei a me aprofundar, a estudar, a executar, a colocar em prática aquilo, dar resultado. Isso começou a ficar visível para as empresas, para a sociedade civil, aí acaba sendo chamado para falar sobre esse tema em algum programa de TV, rádio. Isso vai fazendo com que seu nome crie referência naquele assunto. E aí, como referência naquele assunto, assim como um produto na prateleira do supermercado, você já chega e quer lá olhar aquilo ali, você já sabe o que é bom de uma marca ou outra, seu nome começa a se atrelar àquele tema. E aí, naturalmente, começaram a surgir os convites. Então, eu continuo com as minhas atividades que eu pratico, com os empreendimentos, mas por se tornar uma referência em algumas temáticas, as pessoas me convidam para dar as palestras. Então, me parece que foi uma coisa orgânica que aconteceu sem um pensar, mas acho que os fatores que me chegaram a eu chegar nesse ponto foi a criação de um poder de referência. Eu ter olhado os temas que eu gosto, ter estudado, ter colocado em prática e aí, naturalmente, as pessoas começam a atrelar aquele tema com aquela pessoa. E aí começam a surgir os convites. O que precisa ter um palestrante? Só falar bem? Acho que essa pergunta é muito legal também no momento de hoje, Acho que com a internet, com esses conteúdos de curta duração e um boom de um empreendedorismo que a gente chama até de empreendedorismo de palco. Eu não estudei e fiz um negócio bilionário. Tá vendo? O cara que estudou e demorou um tempão e não conseguiu construir isso. Mas parece que a base de tudo para mim está ligado primeiro à educação, ao ensino. Acho que é uma situação de valorizar cada estudo, cada curso, cada palestra que eu ouvi foi plantando uma sementinha para gerar um repertório e possibilitar eu ter assunto para discutir com as pessoas. Eu trazer, não só colocar em prática nos meus projetos, mas também ter assunto e repertório para eu dar as palestras, para eu trazer alguma coisa. Então, acho que a base de tudo é a educação. A gente discute muito isso em outros países até, países que conseguiram chegar em estágios de desenvolvimento econômico e social super legais, num curto espaço de tempo, e acho que a gente banaliza e se tira a importância do estudo, de ir para a escola mesmo, de buscar se dedicar a uma rotina que não é um vídeo de 15 minutos, mas sim fazer um curso, ler, estudar profundamente aqueles temas. Então, eu vejo que comigo foi isso, e com todos os meus colegas que vão dar palestra ou que puxaram alguma coisa, a educação é sempre um alicerce. Tive a oportunidade de estudar em mais de um país, de dar palestra também, falar em mais de um país, e não é só aqui no Brasil, em todos os outros lugares. Você vê as próprias empresas, os empreendimentos de sucesso, vem por detrás pessoas que se dedicaram por muito tempo e estudaram. Então, acho que esse é um ponto que é um alicerce principal. A gente valorizar a educação, valorizar o ensino, valorizar o professor do dia a dia, porque ele tem essa bagagem para passar para a gente construir essa base. Um outro elemento que eu acho que é importantíssimo, que às vezes a gente também não dá valor,
é a cultura, né, em geral. Quando a gente consegue ir num museu, ir num teatro, valorizar a diversidade que a gente tem no nosso país, né? A gente tem um país tão bonito, com raças diferentes, com pessoas que vieram de histórias diferentes. Eu acho que absorver todas essas experiências culturais, isso é vital para um comunicador, porque isso que te faz repertório. Acho que quanto mais coisas você vive, experimenta, vivencia, te prepara mais para você ter mais conteúdo para passar, para você ter o rapport, né? Conseguir entender quem é seu público e dialogar com o seu público e falar a linguagem das pessoas, né? Então, acho que o alicerce de tudo está muito nisso, em educação e cultura. É uma coisa que a gente tem que, no Brasil, lutar cada vez mais para ser acessível para o maior número de pessoas, porque isso não é, acho que, só para o palestrante, mas para estar na base de qualquer carreira, de qualquer profissão. E a valorização, quando você aprende esses dois lados, você começa a entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm histórias diferentes. E você passa a valorizar a educação e a cultura de diferentes áreas da cidade, né? Eu tive a oportunidade gigantesca de fazer e desenvolver vários projetos dentro de favelas no Brasil inteiro, que é uma riqueza gigantesca. O conhecimento que vem desses territórios são brutais. Acho que eu aprendi absurdo que eu aprendi nesses territórios. Tive possibilidade de fazer intercâmbios, estudar em grandes universidades na Europa, nos Estados Unidos, que também é gigantesco, mas não é maior do que o que eu tive nas favelas, não é maior do que eu tive no dia a dia com meus colegas. Então, acho que esse entendimento da cultura, principalmente a gente como brasileiro, que tem isso como um elemento tão potente, essa diversidade, essas várias formas de pensar, acho que a gente fica com isso muito mais preparado para criar conteúdos mais completos e para mais pessoas, produtos mais completos para mais pessoas, e isso puxar, né, um bom palestrante, mas acho que também um bom profissional em qualquer área, porque por detrás de tudo são pessoas, né? Quem está ali te ouvindo quando você está dando uma palestra são pessoas, mas quando você vai montar um produto, quem consome são pessoas, quem investe são pessoas, quem vai lá trabalhar para aquele produto sair são pessoas. Aqui a gente está aqui lotado de pessoas para isso aqui estar acontecendo. Então me parece que se você não entende de pessoas, né, você não entende de negócios, você não entende de palestras, você não vai entender de comunicação. Sim. E acho que isso é vital e passa pelo alicerce de entender pessoas, ter o lado de cultura e educação. Acho que isso é vital para a transformação de qualquer área que a gente for atuar. E como ser palestrante no momento em que as pessoas têm ali aqueles segundos para olhar vídeos, assistir vídeos, perdem a paciência, às vezes, para parar e escutar longos conteúdos, ali 40, 50 minutos de uma palestra. Como que é lidar com esse desafio, dessa ansiedade da população? Acho que volta para o assunto anterior. Vai ser mais desafiador entender as pessoas. E acho que não é só no palestrante também. Quando você for pensar num produto que você vai ter que vender, a gente está entrando numa era que você tem que dialogar não de uma forma estandarizada. A gente começou que era estandarizado, você falava igual você fala para todo mundo, então simplesmente se comunicava, simplesmente criava um produto que dialogava com todo mundo, vamos dizer assim. A gente veio para uma época da clusterização, de tribos, em que você procurava criar produtos para conversar com um grupo de pessoas definidas, né? As personas. E hoje a gente está indo para uma fase cada vez maior de individualização, de tentar falar com jornadas de vários tipos de pessoas diferentes, tentar cada vez mais ter contato mais personalizado com cada tipo de pessoa. Então, acho que isso vale para os negócios. Eu vejo muito quando eu vou fazer um empreendimento, esse entender para poder atender, né, serve muito para negócios, mas serve muito para o palestrante. Então, eu tento sempre entender quem está ali no público, quem vai ouvir minha entrevista, minha palestra, com quem que eu estou conversando, porque assim, dessa forma, eu consigo prender a atenção, porque aí eu estou conversando na linguagem deles, falando o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, porque hoje você está competindo com um monte de gente. O que eu estou falando, será que é interessante? O cara está competindo com o celular ali, o celular pode ser mais legal do que eu estou falando, o cara está competindo com alguma mensagem que passa no celular do amiguinho, com vários tipos de som. Então, acho que se tornar interessante é vital em qualquer profissão, e para se tornar interessante você tem que entender aí o perfil das pessoas que você quer dialogar e conversar. Minha primeira faculdade foi Direito, né? E eu uso muito Direito, e para mim é muito legal. E
eu não entendi, acho que quando eu fiz a faculdade, muitas das matérias básicas. Às vezes eu falava, poxa, mas eu tenho que ter 2 anos aqui de um monte de teoria geral de não sei o quê, teoria geral de não sei o que lá, acho que eu não tinha maturidade para absorver. Mas hoje eu vejo que essa teoria geral da comunicação, teoria geral do direito, me ensinou muito que o básico, que para ter um diálogo existe um emissor e um receptor. Se eles não falam as mesmas línguas, não vai ter comunicação. Se a gente estivesse aqui falando, eu não sei nada de chinês, apesar de ser uma língua muito, muito falada. Se você falasse chinês ou português, talvez a gente não ia conseguir tocar o programa. Então, acho que é muito básico, mas é essencial. Se a gente não falar a mesma língua, como que a gente vai dialogar, como a gente vai se comunicar? E acho que num país tão diverso, tão plural, cada vez mais você viver e experimentar diversas regiões da cidade, saber entender a história de diversas pessoas, gera essa conexão, né? Eu falo muito de empatia, que virou uma palavra muito utilizada pelas pessoas, mas acho que empatia não é se colocar no lugar de alguém, porque é impossível se colocar no lugar de alguém. Acho que só se eu tirasse meu cérebro aqui e conectasse alguém, eu não sei a história, mas acho que a empatia está muito mais em entender que por detrás das pessoas, por detrás de um território, tem histórias, né? Então entender as diferenças, porque existe toda uma vivência dessas pessoas, então não se colocar como alguém que sabe tudo, mas parar, ouvir, entender e com isso conseguir dialogar com o maior número de pessoas. Então essa competição eu acho um desafio super positivo, porque nos desafia não só no mercado de palestras em que você tem que se comunicar e prender o ouvinte, mas acho que isso vale para qualquer profissão, para qualquer gestor de negócios, como ele vai chamar a atenção do público dele. Me parece que parte muito em entender o público que você está querendo dizer e essa necessidade de você valorizar os diversos conhecimentos de diversas áreas da cidade, de diversos tipos. Todo conhecimento é super válido. Qual o conteúdo das tuas palestras? Para quem você fala e o que você fala? Eu sou apaixonado por inovação e empreendedorismo. Acho que é uma coisa que vem desde sempre. Assim, eu sempre gostei muito de empreender e de pensar em negócios. Foi por isso que eu fui fazer direito. Quando eu fui fazer direito, muita gente fala, não, porque eu gosto do tribunal, né? Eu já não era uma coisa que me atraía. Eu via o direito como uma forma de estruturar e modelar possibilidades de negócios, como você viabilizar uma inovação, como você dialogar com o poder público para as mudanças acontecerem no país. Então, sempre me chamou a atenção muito isso. E aí, eu sempre busquei estar em lugares inovadores e lugares empreendedores, quer como empreendedor, quer como empregado de uma empresa, né? Meio como endoempreendedor. Eu sempre procurei estar em ambientes propícios para a inovação e para gerar novos empreendimentos. Isso me deu possibilidade de participar de diversos projetos bem interessantes, né? Tanto dentro de empresas que eu trabalhei, quanto atuando como empreendedor ou como gestor de algum projeto. E esses projetos meio que deram visibilidade para o meu nome. Acho que nada melhor, tem muita máxima de que o resultado fala por você, e realmente é verdade. Quando você está em algum lugar e se preocupa em atingir o resultado, se preocupa em resolver aquele problema e melhorar as pessoas que estão ali, aquilo ali fala por você. Então, acho que eu sempre estive nesses tipos de ambiente, tive uma oportunidade incrível de cofundar o G10 Favelas, que foi montar ambientes de empreendedorismo e inovação para desenvolver territórios. A gente começou em Paraisópolis, acho que isso foi uma mudança de chave muito grande, aprendi demais a importância do desenvolvimento territorial para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Hoje a gente pensa e modela produtos e serviços para uma parte só da pirâmide, isso exclui as pessoas, isso é ruim porque nem as pessoas têm acesso a situações e possibilidades de profissão, emprego, porque às vezes elas ficam invisíveis quando elas são super potentes e importantes para a nossa economia, e a gente acaba excluindo essas pessoas, e é ruim para quem exclui também, não é só para o excluído, porque a pessoa que exclui, ele perde uma oportunidade gigantesca, inclusive de mercado, né? As favelas circulam bilhões de reais. Tem uma economia nas favelas maior que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. E às vezes a gente deixa à margem e ninguém ganha com isso. Acho que não dá para ter uma parte, o Gilson de Paraisópolis, que é um grande amigo, um mentor, ele dizia, né, não dá para ter um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Então,
a minha temática sempre é modelar inovação e empreendedorismo, muitas coisas focadas em desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de territórios, são assuntos que eu sou apaixonado. Recentemente, com essa discussão nacional de cidades inteligentes, de como o governo participa desse entender, dialogar com a população, né, passou a ser muito relevante. Aí os subtemas vão surgindo. Quando você tem um tema central, né, empreendedorismo e inovação, vão surgindo subtemas, porque você tem o desenvolvimento territorial, que é vital para você falar em empreendedorismo e inovação. E aí disso surge as cidades inteligentes, porque as cidades precisam dialogar com as pessoas, os empreendimentos precisam. Então, acho que meu maior tema principal aí é inovação, empreendedorismo, mas isso vai se ramificando em vários. E acho que cada dia que eu desenvolvo e tenho desafios, vão abrindo mais oportunidades. Algumas semanas atrás, a gente começou a fazer muitos projetos com a região norte do país. E desenvolver territórios, principalmente agora alguns projetos que a gente está fazendo em Rondônia, com o território amazônico, um estado tão potente que ainda é um oceano azul ali, né? Coisas pra caramba para serem feitos. Rondônia está num eixo que pode juntar o Pacífico com o Atlântico, então logisticamente está no coração da América Central. A gente tem ali as riquezas todas do Amazonas e tudo mais, da região amazônica. Isso a gente vai falar, quando a gente vai falar em modelar e desenvolver negócios e falar de empreendedorismo para essa região, se vem vários subtemas, né? ESG, sustentabilidade. Então, acho que quando você tem um tema raiz, que é o que eu mais gosto, empreendedorismo e inovação, com a execução dos projetos, subtemas vão surgindo, e porque você vai ficando referência na implementação desses projetos e processos. Até para a gente entender melhor, dá um case para a gente, para poder visualizar como que faz esse desenvolvimento ali de um território quando se fala dentro da comunidade? Vou puxar uma história, uma experiência de vida que eu tive quando eu estava estudando nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhava com um grande fundo, e eu costumo ilustrar muito com isso. Uma grande fabricante de produto de limpeza olhou a Índia como um território propício para sua expansão. Só que os gestores todos, eles moravam numa grande cidade americana. Quase toda a equipe tinha um perfil muito semelhante de lugares que moraram, tipos de estudo que viveram, realidades de dia a dia muito semelhantes. Iam fazer suas compras em grandes supermercados em que tinham grandes estradas e tinham carros espaçosos. O americano tem aqueles carros gigantes, né, que não é nenhuma realidade brasileira. E aí eles pensaram, vamos chegar na Índia, a gente tem que pensar numa população, talvez com uma capacidade econômica menor que dos Estados Unidos. Então a gente tem que pensar em produtos com umas caixas grandes, porque assim o produto fica mais barato. Você vende uma caixa grande, tem mais produto, a grama do produto vai ficar mais barata. Poxa, a gente precisa chegar ao mais barato possível, então não vamos investir muito no design e nem vamos fazer uma caixa mais simples possível, porque aí eu vou conseguir ter um produto mais barato e acessível possível, né? E modelaram lá o produto, vários caras do marketing, especialistas e tudo mais. Eles montaram ali e não vendeu nada. E aí, quando a gente chegou ali, eles falaram, é normal errar, negócio você faz, né? Aí acerta. Talvez ali naquela região não tenha a cultura da limpeza, por isso que os produtos não deram certo. E tinha eu de sul-americano, tinha outras pessoas aí que falaram, não, cultura da limpeza eu tenho certeza que tem. Vamos lá entender no território por que eles não compraram. E por um breve período de tempo, estando no território e fazendo design colaborativo, né, que é uma cocriação com a população local, a gente começou a entender que uma caixa gigante era óbvio. Ali o país tem várias vielas estreitas, em que às vezes nem passa carro, em que a pessoa se desloca com o produto na mão. Como ele ia levar uma caixa daquela na viela, ou na bicicleta, ou no meio de transporte que eles chamam? Não é. É diferente do território americano. As pessoas também, você ter uma caixa grande, o ticket médio fica da mercadoria é mais barato, né? A grama fica mais barata, mas a caixa inteira é mais cara. Então, capacidade de poupar recursos para fazer uma compra planejada em territórios mais carentes, isso não existe. A pessoa recebe, ela gasta, ela não tem poupança para poder juntar um dinheiro e fazer um aporte maior. Às vezes ela compra, no caminho da casa dela, ela gasta tudo que ela ganhou. Então ela não tem essa capacidade financeira também. O design financeiro é outro. E por fim, não é porque a pessoa, acho que é um preconceito só porque ela tem
menos ganho financeiro, é que ela não vai querer uma coisa com design legal, atrativo, com o odor, a cor que atrai ela. E a gente entendeu o design local e criou pequenos envelopes de lavagens unitárias. E com as características do território, de cheiro, de cor, e foi um sucesso mundial de vendas. Então, isso foi uma das ideias de colocar, por exemplo, nas favelas, porque ninguém melhor que o morador para entender as dificuldades e participar desse processo. Então, você começa a valorizar a mão de obra local, porque é um conhecimento, quem entende essa realidade são eles ali que moram na região. Então, é um protagonismo necessário para todo mundo, porque você pega e consegue desenhar, modelar negócios e produtos, levando em consideração a realidade, como que funciona o lado financeiro, como se funcionam as ferramentas de comunicação, como se funciona o transporte e a logística interna. Então, o G10 e outros projetos que eu participei procuravam muito modelar negócios com as características locais. E como protagonista, as pessoas que vivem entendem aquilo ali, co-criando produtos e serviços. E muitas startups ou negócios tradicionais surgiram nesses territórios, foram vendidos para grandes grupos, porque tinham partes da economia nacional que ninguém nem conseguia atingir, ninguém sabia o que acontecia. Tem um projeto de última milha, as pessoas para sair da favela, para comprar, às vezes, alguma coisa pela internet, a gente tem uma exclusão de CEP, né? Assim, se você não tem um CEP que está lá, você não vai comprar. Então, as pessoas não tinham que caminhar 7 quilômetros para poder pegar aí um produto e comprar no CEP de alguém. Então, se você tem um last mile feito na comunidade, para a comunidade, você insere um mercado gigantesco. Então, acho que cada vez mais, a gente vê o case Havaianas, né, que usou a brasilidade para tornar um produto que era super desvalorizado como uma representatividade do país. Então, olhar os elementos territoriais, eles são vitais. E ter uma diversidade nos times torna seus produtos muito mais plurais e você tem uma visão de mercado muito mais completa. Então, acho que tem inúmeras startups ou negócios que nasceram na favela por pessoas da favela que conseguiram resolver problemas que, às vezes, grandes estudiosos de fora não sabiam como chegar, porque não tinham a noção e o conhecimento dessa realidade. Então, essa cocriação local é algo super potente para aproximar e gerar confiança entre as pessoas. Acho que a gente está no país que a gente precisa retomar essa colaboração, retomar essa confiança das pessoas para a gente ter uma economia de cidades que abordem a cidade como um todo, não só um pequeno bairro ou só uma pequena área, espaço para políticas públicas, com certeza, mas também passa por iniciativas da própria população, de parar e olhar ao seu redor, de parar para ouvir e entender ao seu redor. Acho que a sociedade civil organizada também consegue transformar nosso país. Então, está muito relacionado com isso. Como que olhar o conhecimento territorial, usar esses elementos como os diferenciais competitivos é super potente num país como o nosso, que é super diverso, com uma riqueza cultural gigantesca e que a gente tem um país continental, né? Mas ainda a economia se concentra em 2, 3 grandes centros. E como que é a abordagem a essas pessoas? Você chega por meio das palestras ou não? Tem um projeto para que você chegue ali dentro e encontre os projetos que estão lá dentro, né? Que são produzidos lá dentro? Eu acho que dentro de todo esse empreender e desenvolver as cidades que passam por tecnologias, hoje eu trabalho com distribuição de várias tecnologias também, e é um projeto que é muito bacana como que você consegue colher dados e entender as pessoas e trazer as pessoas para perto. Eu acho que muitos dos governos aprenderam a usar a tecnologia por uma necessidade cada vez maior de ouvir as pessoas, né? Acho que hoje, se o governante não ouve as pessoas, ele não consegue fazer nenhuma gestão governamental eficiente da população para a população. Então, acho que as tecnologias acabaram me aproximando bastante das pessoas. O olhar no território, de sentar, co-criar e fazer junto. Acho que tudo que você faz junto, você consegue incluir e ter uma grande aceitação. Então, muitos dos projetos, às vezes, a gente é convidado para, tem um projeto legal, vem conhecer, ou a gente mostra alguma coisa. Poxa, me parece que isso aqui pode encaixar, porque eu vi que deu certo em outros lugares, vocês não querem aplicar aí. Então, acho que é sempre criar confiança, fazer, aproximar e com isso, co-criar, né? Então, está muito ligado à geração de confiança, pelo pertencimento,
por mostrar que é possível e que todo mundo vai ganhar com isso. Não é um lado que só um vai ganhar, o outro vai ganhar. E acho que isso vem juntando várias partes da cidade, vários players da cidade também, né? Quando começa a entender esse ganha-ganha, começa a gente ter a parte das universidades, a parte dos governos e a parte da sociedade civil olhando que você precisa ouvir, você precisa ter ferramentas de oitiva, você precisa entender as realidades para você tomar as decisões, né? Hoje a gente fala muito no dia a dia em outras profissões que devem vir aqui, o boom do tomada de decisão lastreada em dados, baseado em fatos, mas se você não está realmente aberto a ver os dados, ver os fatos e entender o que está por detrás daquilo, você está impondo uma coisa que para você é certo, para você é correto, mas talvez não seja o melhor mecanismo para resolver um problema. E quando você abre a cabeça, sai desse pensamento fixo de já chegar com respostas e chegar assim com perguntas para as pessoas se juntarem, se unirem, eu acho que todo mundo sai ganhando. Tanto o gestor que tem o projeto, quanto que vai participar e tudo mais. Então, acho que é sempre um dialogar, é sempre um não chegar nenhum dos lados com uma resposta, mas sim com perguntas para realmente extrair esses dados, extrair esses fatos, usar a tecnologia se for necessário para tomar as melhores decisões de uma forma participativa, colaborativa. Isso gera confiança e pertencimento para todo mundo e as coisas andam naturalmente. Bom, eu conversei hoje com o Daniel Cavaretti, que é palestrante, empreendedor, entre várias outras funções. E para a gente terminar, acho que quando você dá uma palestra, você sempre tem uma devolutiva. E essa devolutiva, ela vem muitas vezes com a mudança de vida. O que representa para você esse feedback, esse outro lado? Aquilo que você derramou, que você tinha, mas também as pessoas realmente absorveram. Eu acho que você tem um eixo de mudança sua, porque eu sempre escuto para tentar melhorar. Acho que tudo que eu falei, eu tenho que colocar em prática, de colaborar, de ter uma via de mão dupla. Então, mesmo nas palestras, eu procuro ouvir, aprender muito com aquilo. E é muito legal também quando, com uma entrevista, assim, as pessoas ouvem e praticam, né? Acho que é só o seu papel no mundo. Acho que se cada um fizer o seu pequeno papel, acho que a gente consegue ter um movimento que vai tornar o país melhor para todo mundo. Então, eu procuro sempre me preocupar com aquilo que eu falo. Eu estou levando uma movimentação para as pessoas crescerem, se desenvolverem, transformarem o território que elas estão. Isso acho que é muito recompensador, né? Para você ver que você não vai mover nada sozinho, mas cada pedacinho de cada um que está assistindo aqui, o dia a dia, a ação de cada um impacta em milhares de pessoas. Se cada um fizer um pequeno papel, acho que a gente vai ter uma grande coisa. E eu procuro ouvir muito pelas redes sociais, uso muito Instagram, @Daniel Cavaretti. Quem quiser até fazer mais perguntas por lá, eu uso muito LinkedIn, é sempre do meu nome, para ouvir esses retornos para melhorar. Às vezes eu falei tanto de comunicação, mas às vezes eu não estou sabendo me comunicar, então eu tenho vários insights. Putz, se falasse isso, ou dessa forma, cuidado com isso, eu vou me tornando uma pessoa melhor. E logo vou tendo mais oportunidades e também vou criando mais oportunidades para as pessoas. Isso também me retorna mais oportunidades. Acho que é uma grande rede, uma grande teia. E acho que você sair de um monólogo, parece que o palestrante sempre faz um monólogo, mas não é. Acho que essas trocas e essa rede é o que faz mudar a vida das pessoas, acho que vai mudar o país e muda a minha vida também no dia a dia. Tá ótimo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada. E a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.